Glória a Deus. Vamos ficar de pé para ler a Bíblia? Abra sua Bíblia no livro de Números, lá no início, no Antigo Testamento. Números capítulo 13. Nós vamos ler alguns versículos do 13 e um versículo do capítulo 14. Números capítulo 13, do 17 ao 20, depois do 25 ao 33, e depois vamos ler o verso 11 do capítulo 14. Números 13, 17, diz assim: Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: Subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita? Se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita? Se em arraiais, se em fortalezas? Também, qual é a terra? Se fértil ou estéril? Se nela há matas ou não? Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Versículo 25, diz assim: Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Capítulo 14, verso 11 diz: Disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Amém. Pai querido, fala conosco essa noite, ó Deus. Fala aquilo que precisamos ouvir. Fala e supre as necessidades espirituais de cada um que entrou por essas portas. Que a Tua palavra seja o verdadeiro alimento para a nossa vida. E que nós saiamos daqui esta noite alimentados, alicerçados com a Tua palavra, fortalecidos para enfrentar a vida da maneira que o Senhor deseja, com a condução que a Tua palavra nos dá. E para isso o que precisamos é ouvir a Tua voz. Não estamos aqui para ouvir homens com suas doutrinas e histórias, mas sim a voz do Senhor nosso Deus, o bom pastor que conhecemos e que também nos conhece, e que sabe das necessidades de cada um de nós. Fala conosco, te pedimos, Senhor. E eu entrego a minha vida a Ti, pedindo que eu seja um instrumento em Tuas mãos. E para isso preciso da unção e do poder do Espírito Santo. Que seja neste poder que a Tua palavra seja pregada, e não na sabedoria humana. É o que eu te peço, orando com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Irmãos, quem não conhece esse texto, não é? Texto que nós já falamos muitas vezes à igreja a respeito dele, e que é um momento muito importante na vida do povo de Israel, o povo de Deus, que tinha sido liberto do Egito, depois de muitos anos de escravidão, uma maneira maravilhosa, mirabolante, não é? Deus livrou
aquele povo dessa escravidão, e agora eles estão num momento decisivo de suas vidas, do seu futuro, diante da promessa de bênção que Deus fizera para eles. E a Bíblia toda, queridos, é um livro que traz muitas promessas de Deus. Nós louvamos até hoje no louvor, né? Deus de promessas. Você crê nisso? Deus é um Deus de promessas. Não é? Deus tem promessas, e não apenas promessas, mas Ele cumpre aquilo que promete. Não é? Nós podemos confiar nas suas promessas. E o povo de Israel estava diante de promessas, promessas de bênçãos. Deus não só libertou do Egito, como iria estabelecê-los naquela terra. Como eles seriam ali estabelecidos, para que todas as promessas do Senhor se cumprissem sobre aquele povo. Promessas foram feitas há muito tempo. E isso tudo iria acontecer, mas demorou demais, por causa dessa reação que nós vimos aqui nas pessoas que estavam, naquele momento, falando ao povo, falando com Moisés. Por causa daquela reação, a bênção e a promessa demorou muito mais para chegar. E pensando sempre sobre esse texto, eu percebo também hoje, queridos, que Deus tem promessas ainda hoje para nós, para os cristãos, para a sua vida, para a minha vida. E eu acredito que todos nós queremos ser abençoados por Deus, ou viver debaixo da bênção, né? Alguém aqui quer viver debaixo de maldição? Quer viver debaixo de escravidão? Eu creio que ninguém quer isso. Todos nós desejamos coisas boas. É interessante, né, no final do ano, quando chega perto dessas datas, Natal, Ano Novo, às vezes pessoas que você nem fala direito, né, no trabalho, Feliz Ano Novo, Feliz Natal, as pessoas desejam umas às outras coisas boas. Não é natural? Porque nós queremos coisas boas. E quem melhor do que um cristão para ter coisas boas? Porque temos um relacionamento com aquele que é a fonte de todas as coisas boas. Concorda comigo? Então, é óbvio que nós desejamos ser abençoados. Mas por que muitas vezes não o somos? Por que muitas vezes nossas bênçãos demoram? Por que outras vezes as promessas levam tempo para se cumprir? A resposta, irmãos, está nesse texto. É a mesma reação que teve Israel, é a reação que muitos de nós hoje, crentes, presentes na igreja, que têm um relacionamento com Deus, que conhecem a Deus como aquele povo conhecia, como disse Deus aqui no versículo 11, a despeito de todos os milagres, de todos os sinais que eu fiz no meio deles, eles me trataram dessa forma. Então nós também conhecemos Deus muito bem, temos relacionamento com Ele, mas de vez em quando tomamos atitudes assim como essa do povo, que trazem os mesmos efeitos, atrasos na bênção, atraso na vida, atraso no cumprimento das promessas, não é? Às vezes nem somos abençoados por causa de reações que temos que são parecidas, não é? E esse texto é interessante porque há uma bênção prometida a Israel que precisava ser conquistada. Isso também é algo que fica às vezes um pouco complicado na mente de alguns. Muitas pessoas imaginam, quando ouvem falar de bênçãos, que bênçãos são coisas que Deus joga lá do céu na cabeça da gente, né? Você está parado aqui, opa, caiu uma bênção aqui, né? Uma nota de 100 veio voando, pousou no teu colo. Ah, isso é bênção, né? Uma coisa que cai do céu na cabeça da gente. A gente espera sempre que uma bênção seja algo. E esse texto é uma evidência de que nem sempre é assim. Algumas vezes Deus faz até assim. Coisas, né, acontecem de forma mirabolante. Mas muitas bênçãos precisam ser conquistadas, irmãos. Essa aqui é um exemplo clássico. Israel sai do Egito, ruma para Canaã, para a terra que Deus prometeu. E ali tem que se estabelecer. Só que tinha um detalhe, a terra estava ocupada. Então a terra precisava ser conquistada. É a bênção, é a promessa, é a realização de tudo que Deus tinha dito há muitos anos, mas não cairia do céu. Não chegariam ali e simplesmente se estabeleceriam. Não, teriam que conquistar aquela terra. E conquistar dá trabalho. Não dá, irmãos? A gente vive numa sociedade que não gosta muito de conquistar. A gente gosta que as coisas caiam do céu. Né? A gente gosta de bolsa alguma coisa. Né? Bolsa família, bolsa ladrão, bolsa presídio, bolsa... O que tiver mais de bolsa
é a cultura nossa, né? De querer que as coisas nos sejam dadas e não conquistar com o esforço. Nós não gostamos. Mas Deus não é assim como o governo. Deus é diferente, né? Deus, ele coloca propósitos, ele quer o bem para nós, quer coisas boas para nós, mas nos ensina através de conquistas, através de ações meritórias, que ele quer ver em cada um dos seus filhos. Deus não incentiva seus filhos a ficarem de braços cruzados esperando as coisas caírem do céu. Ele vai abençoar, mas ele manda as pessoas irem à luta. E esse texto é um exemplo muito claro disso aqui, porque a bênção não ia cair do céu, eles teriam que lutar. Mas todas as vezes que a gente se depara diante de luta, vem primeiro essa cultura, né, que está em torno da gente, que as coisas têm que ser fáceis, que a gente tem que ganhar, que alguém tem que me dar, que algum benefício eu tenho que receber. Então já vem essa cultura que atrapalha. E depois a gente se depara com essas coisas que é preciso lutar, e muitos se desanimam. Por quê? Estão indolentes, são preguiçosos, né? Tem essa reação diante da vida. E acontece então o que aconteceu aqui nesse texto que a gente conhece muito bem. E muito disso, irmãos, infelizmente está acontecendo com pessoas na igreja do Senhor. E aí ficamos a reclamar, Deus não me abençoou, a promessa se cumpre na vida de todo mundo, menos na minha, eu não sei, entra ano, sai ano, a minha vida não muda. Mas é o que eu disse aqui no ano novo, você muda. Você quer um ano novo diferente, então começa a fazer as coisas diferentes, meu irmão. A coisa que eu sempre digo na igreja, isso é o primeiro sintoma de anormalidade na cabeça, né? Para deixar mais claro, como é que chama? Tem um nome, agora não me ocorre, mas você quer resultados diferentes, mas faz as mesmas coisas. Neurose. Você vai ficar neurótico, né? Fica neurótico, eu desejo coisas diferentes, mas faço sempre tudo igual. As coisas não vão mudar. Então, esse texto vai nos ensinar algumas coisas importantes aqui. Veja, é desejo de Deus abençoar. Mas é interessante como é que essas coisas vão acontecendo passo a passo. O povo chega até aquele lugar onde estão reunidos, depois de uma grande libertação lá do Egito, você viu as pragas todas, né, os milagres que Deus fez ali, e chegam nesse momento e a terra está adiante deles. Mas não é só, vamos lá, gente, oba, oba, tal. Não. Para todo mundo ali e Deus dá instruções a Moisés. As coisas com Deus são organizadas. Amém, irmãos? Com ordem e decência deve ser o culto da igreja, não é o que a Bíblia diz? E por que tem crente que é tão bagunçado? Responde para mim. Se Deus é organizado, por que nós somos tão bagunçados? E aí depois reclama que a vida não dá certo. Mas claro, você é um bagunçado. Você não sabe nem onde estão as tuas coisas. Você não sabe nem onde estão as contas para pagar. Estou falando com alguém aqui? Não, tomara que não quero nem olhar. Quero nem olhar para a sua cara. Mas é assim, tem gente que não sabe onde estão as contas para pagar. Deixa de pagar, não é porque não tem dinheiro, porque não sabe onde botou. Sumiu no buraco negro que existe na sua casa. Você pensa que tem buraco negro só no universo? Não, tem na sua casa também. Um lugar que entra, coisa que você some, você nunca mais vê na sua vida. Entrou no buraco negro, está lá na sua casa. Então, essa bagunça não é a forma de Deus agir. Deus não age na bagunça, Deus age na ordem, na organização. Tudo com Deus é organizado, irmãos. Tudo é organizado. Pelo contrário, quando Deus criou o mundo estava um caos. Aí Deus organizou, né? A terra era sem forma e vazia, Deus deu forma. Deus organizou a terra, né? E agora a gente quer viver desorganizado, e depois dizer, Deus não me abençoa. Você já jogou um monte de bênção no buraco negro da sua casa, né? Você já jogou um monte de bênção fora. Não é que Deus não abençoa, é que você não é do jeito de Deus. Deus é organizado e você é bagunçado. Você não sabe nada, não sabe quanto tem, não sabe o que tem, não sabe coisa nenhuma. Então, não vai funcionar. Começa a aprender com o que Deus fez aqui. Primeiro, Deus reúne todo mundo e organiza o negócio. Diz o verso 17 assim: enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse, subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Ele não manda todo mundo ir, ele manda alguns primeiro
irem olhar a terra. Vamos lá olhar. Vamos lá olhar. E é interessante, eu creio na bênção assim, a gente também precisa de um pouquinho de visão, de contemplação. Entenda, eu não estou aqui ensinando uma doutrina que alguns ensinam por aí, que você tem que engravidar da bênção. Já ouviu isso? Não, tem que engravidar. O que é isso? Estou grávida, não é barriga mesmo, você comeu muito. Está grávida da bênção, não. É que você comeu muito Natal, Ano Novo, por isso está estufado. Então, eu não estou ensinando essa baboseira. Mas eu acho, pelo que diz aqui, que a gente tem que contemplar a bênção. Que a gente tem que olhar para ela. Porque o olhar focaliza, entende? Olhar faz você observar, faz você pensar, faz você raciocinar. E eu creio que a bênção de Deus também é assim. Ele ordena essa contemplação. E veja, não é só me dar, mas Ele quer que eu veja primeiro. Para que eu comece a visualizar, sonhar com aquilo. Sonhar faz bem, sabia? Quando o sonho é de Deus, quando as coisas são equilibradas, é bom você colocar a mente num foco, numa direção, porque tem gente que não é abençoado porque quer tudo ao mesmo tempo. Qual é o projeto da sua vida? Aí ela diz assim, 10 coisas. Não, peraí, vamos por parte. O que você quer da vida, meu filho? Eu quero um monte de coisa. Não, não funciona, é uma só. Peraí, visualiza, vai, foca, vai ali, naquele ponto, um de cada vez. Então Deus vai dar a terra, mas Ele manda os caras olharem a terra. E não é olhar de qualquer jeito. Veja, a partir do versículo 18, Moisés dá a instrução. Veja como é que é a terra. Como é que é o povo? É forte ou fraco? Poucos ou muitos? Como é que é a terra em que habita? É boa ou má? E as cidades? Tem arraial ou tem fortaleza? E a terra é fértil ou não é fértil? E ali, como é que é? Me diga direitinho. Tragam o fruto da terra. Não é? Tragam o fruto da terra, mas como? Com ânimo. Tende ânimo, Moisés diz no versículo 20. Você percebe as instruções detalhadas? Ele nos diz assim, vai lá e vê como é que é. E aí, irmãos, cada um de nós tem uma experiência nisso, né? Tem gente que não consegue ver nada, não consegue enxergar nada, passa pelo lugar, não guarda nada, não sabe de nada. Moisés deu uma instrução, olha, eu quero detalhes, eu quero saber como é que é o povo, eu quero saber como é que é a terra, como é que é a forma que eles vivem lá, se é em casa, se é em fortaleza, eu quero os detalhes daquele lugar. Então não adianta essa divisão superficial. Dê uma olhadinha aí, tá bom. Não, eu quero detalhes. E outra coisa, eu quero que vocês tenham ânimo para fazer isso. E tragam uma amostra do fruto desta terra. Então eles precisavam ter ânimo para observar detalhadamente aquilo que Deus queria. E trouxessem uma amostra do fruto, que era o resultado, a prova da promessa, porque Deus disse que mandaria aquele povo a uma terra que mana leite e mel, uma terra produtiva, próspera. Então eles tinham que trazer uma prova de que Deus estava cumprindo a sua palavra. Mas tudo isso tinha que ser feito com ânimo, como diz o verso 20, e detalhadamente, com atenção. Você já viu, Deus não usa desatentos, irmão? Já viu isso? Deus não usa essas pessoas aéreas, ficam, não sei. Não, é gente focada, gente atenta. Eu me lembro lá dos 300 de Gideão, né? O que ele fez para escolher aquela gente? Era quem entrava na água, esculhambava tudo, saía bebendo de qualquer jeito, não, que bebia, olhando em volta, atento, cuidadoso. Deus não usa gente bagunçada, bagunceira, esculhambada. Não, Deus não faz assim. Então ele manda olharem com cuidado, com ânimo e trazerem uma prova daquele fruto, não é? E aí, irmãos, o que acontece é que o resultado disso tudo, que é e tem sido o resultado dentro das igrejas hoje, é que a maioria não consegue ter uma visão correta da bênção que Deus prometeu. Não conseguem conquistar a bênção e a promessa que estava à disposição segundo a palavra de Deus. E por que a maioria não consegue? Como foi aqui. Foram 12 espiar a terra. Qual foi o placar desse jogo, irmãos? 10-2. Foi a goleada pior que Brasil e Alemanha. 10-2.
10 voltaram dizendo que não ia dar, que a terra ia matar, que ia fazer acontecer. Só 2 voltaram com fé, com certeza. Olha, tem dificuldade, mas com Deus com a gente vence, a gente enfrenta, a gente pega o gigante pelo braço, Só 2 voltaram com essa disposição. Uma grande maioria contra uma pequena minoria. E isso não é diferente na igreja. Primeiro, como disse Jesus, muitos chamados, poucos escolhidos. Já começa pela população da igreja. Muita gente na igreja não quer dizer muito cristão convertido. Entende isso? Muitos chamados, poucos escolhidos. E aqui é a razão de muitos de nós não estarmos conquistando, realizando, recebendo as promessas que Deus fez para nós. Por quê? Temos uma visão pequena, limitada, bagunçada, desordenada da vida, das coisas. E aí as coisas não dão certo e não sabemos por quê. Botamos a culpa em todo mundo. A culpa é do governo em primeiro lugar, a culpa é do pastor, até eu levo a culpa, sabia? Eu levo a culpa pelo fracasso de muita gente. Alguém tem que culpar alguém, isso é natural do homem desde o Éden. Quando Adão e Eva fizeram aquilo e Deus perguntou, o que aconteceu? Aí foi aquela sucessão, né? Adão vira para Deus, foi a mulher que o Senhor me deu. A mulher foi a serpente, e a serpente não tinha mais ninguém e ficou com ela a culpa. Então a culpa é do diabo, é do governo, é do pastor, é de todo mundo. Nunca minha. Nunca sou eu que não vi, que não escolhi, que não realizei, que não me dispus, que não fui organizado, que não fui correto. É sempre a culpa fora de mim. Então, essa é uma das evidências do porquê aconteceu isso com aquele povo. E aqui, queridos, uma coisa importante a ressaltar. Versículo 25 do capítulo 13 diz assim: Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel. E este é o fruto dela, que é a prova de que realmente é aquilo que Deus falou. Então, todos foram unânimes em constatar que Deus falou a verdade. Todos concordaram que a promessa era real, era visível, era palpável, existia e tinha uma prova material daquilo que Deus tinha prometido fazer. Então, todos sabemos disso. Assim a gente aqui, todo mundo sabe que Deus é Deus, pelo menos eu acredito, né? Todo mundo aqui acredita em Deus? Oh, glória a Deus, que bom. Sei lá, né? Está tão estranho hoje em dia. Mas a gente sabe que Deus tem coisa boa, a gente sabe das promessas, a gente sabe de tudo, como todo mundo concordou com tudo aqui. Isso foi uma verdade que ninguém contestou, era uma verdade universal para todo mundo. Agora, apesar disso, a maioria, aqueles 10, tiveram uma visão embaralhada, dificultada, pelas dificuldades que viram. Todos viram a mesma coisa, todos, nenhum viu coisa diferente. Todo mundo viu uma terra maravilhosa, que manda leite e mel, que tem um fruto maravilhoso, uma bênção, aquilo que Deus prometeu, mas todo mundo viu gigante, todo mundo viu cidade fortificada, todo mundo viu povo numeroso, todo mundo viu a mesma coisa. Mas alguns ficaram com a visão embotada, pelo que viram. Versículo 28, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades muito grandes fortificadas, também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam no pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, era uma descrição de também as dificuldades que eles viram naquela terra. E aí é que está o problema. Todos veem a mesma coisa. Todos nós vemos a mesma coisa. O mundo está aí diante de todo mundo. Você e eu vemos a mesma coisa. Só que alguns escolhem ressaltar mais as piores coisas. Tem gente que ressalta mais os defeitos do que as qualidades. E aí, a vida da pessoa é comprometida a partir daí. Irmãos, isso é fácil de ver no nosso meio. É muito fácil de ver na nossa vida. E se a gente não se vigiar,
a gente acaba manifestando assim algumas vezes. Tudo está maravilhoso, tal, e você vai olhar o defeito. Está tudo muito bonito, mas você vai olhar o que está ruim. Foi o que eles fizeram. A terra era maravilhosa, o fruto é bom, mas o que eu vou olhar? As cidades fortificadas, o número de moradores, um monte de gente poderosa, gigante e tal, porque eu escolhi olhar o pior. Eu escolhi que o pior que eu vi ficasse gravado na minha mente e direcionasse as minhas decisões e as posturas que eu tenho que tomar diante da vida. Quer que a vida dê certo? Escolha o melhor para marcar a sua vida. Olhe para o melhor, não olhe para o pior. Irmãos, isso é óbvio. O Brasil está horrível, a corrupção danada, todo mundo roubando. Não rouba, pronto. Tem gente honesta no Brasil? Tem. Olha para os honestos, olha para os bons. Pensa nos bons, não fica pensando, está tudo ruim. Não, você fica com uma imagem, né? Você fica com um sentimento de que não tem nem Deus, né, na história. Não pode ser assim. Porque foi esse sentimento que acabou com o futuro dessas pessoas. Foi essa escolha que eles fizeram de olhar para o pior, de olhar para o difícil, de olhar para o ruim, que acabou com o futuro de todas elas, porque todas elas morreram no deserto sem entrar na terra que Deus tinha prometido. Nenhuma delas alcançou a promessa. Por quê? Pelo que viram. Foi pelos olhos. Como disse Jesus, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Se você tem aquele olhar mau, crítico, e vê defeito em tudo, em todo mundo, só vê o que é pior, pode crer que você não vai muito longe. Vais morrer no deserto. Não é praga, não, é verdade. Tá bom? Versículo 31 diz assim: porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Está aqui a consequência. Por quê? Eles olharam só para o que viram e olharam só para eles. É uma visão muito pequena. Primeiro, eu só olho o que é ruim e depois só olho para mim. Então, só vi porcaria. Concorda? Eu sou uma porcaria ambulante. Se eu olhar para mim, não vou conseguir nada. Se eu olhar para o pior, não vou conseguir nada. Em nenhum momento eu olhei para Deus. Porque é Deus quem torna o difícil fácil. Quem pega essa porcaria aqui e torna em alguma coisa boa. É Deus que faz isso. Mas não, o que eles viram? Eles são muito fortes, jamais poderemos vencê-los, porque nós somos muito pequenos, nós somos isso, nós somos aquilo. Onde está Deus nessa visão? Fala para mim, não existe Deus. Nessa visão não existe Deus, porque eu só olho para o ruim dos outros e só olho para mim, que também não sou grande coisa. Então, a coisa não vai dar certo jamais, né? Versículo 32. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, também vimos ali gigantes, éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim também o éramos aos seus olhos. E isso é o que acontece na vida de muita gente. Muita gente não dá certo na vida por causa das suas próprias atitudes, por causa das suas próprias escolhas, por causa da sua própria maneira bagunçada de viver, por causa da sua própria decisão, do que quer olhar, do seu próprio espírito crítico, aí não dá certo na vida. Então, qual o prazer dessa pessoa? Falar mal de todo e de todo mundo. Já que ela não deu certo, eu não posso admitir que alguém dê certo. Eu tenho que dizer que tudo é uma porcaria, que o Brasil está uma droga, que todo mundo, ninguém presta, porque aí eu me sinto em casa. Entendeu? Foi o que eles fizeram. O que eles fizeram foi exatamente isso. Foi dizer assim, primeiro a visão a terra é boa, maravilhosa, está aqui o fruto, beleza. Aí quando lembraram que tem gigante, tem povo, tem cidade fortificada, tem aquilo, essa terra é horrível, essa terra devora as pessoas, a terra é uma coisa de louco, não sei o que, não vai dar certo. Por quê? É incompetência, entende? E aí eu preciso igualar todo mundo a mim. Eu preciso que todo mundo tenha visão ruim. Então, aquelas pessoas que falam mal e querem que todos falem também, tem gente assim? Infelizmente tem. Fala mal, mas quer que todo mundo fale também. Ela não quer falar sozinha, ela quer companhia.
E eles conseguiram, foi 10-2 o placar. E tanto que eles conseguiram que eles contaminaram todo o resto do povo. A voz de Josué e Calebe não foi suficiente para abafar a voz daqueles 10. E eles conseguiram fazer que todo aquele povo fosse medíocre ou pior do que eles. Porque todo aquele povo estacionou ali, diante da visão mesquinha dessas pessoas, que fez com que a falta de fé, de crença em Deus, fizessem com que elas se tornassem opositoras de Deus. Por isso, irmãos, que não há meio termo, por isso que a Bíblia é clara em colocar essa questão. Quando Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim é contra mim. Não há meio termo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quando eu não tenho fé, eu me torno opositor de Deus, entende? Ninguém fica neutro. Não existe gente neutra. Você já viu ateu como é que é? Alguns, nem todos, né? Mas tem ateu que gasta o seu tempo para provar que Deus não existe. Já viu isso? Eu acho que esse cara crê em Deus. Porque como é que ele gasta o tempo para provar que não existe uma coisa que não existe? Pensa bem. É capaz dele crer, né? Mas não, porque a falta de fé te faz um opositor de quem tem fé. Para quem não tem fé, quando vê uma pessoa com fé, ela fica com raiva. Entende? Está tudo horrível, o Brasil está ruim, o dólar está subindo, mas Deus está comigo, eu vou vencer, eu vou trabalhar, eu vou fazer, eu vou ganhar. Está maluco? Olha lá. Está cego, está doido. Dentro da igreja, eu estou falando lá fora não, estou falando dentro da igreja. A falta de fé te torna um opositor. Por isso, ou ajunta ou espalha. Ou é por ou é contra. Entende? E é isso que a gente tem visto na prática. E aqui esses 10 se tornaram opositores de Deus. E contaminaram todo o resto do povo com a sua falta de fé. Porque isso contagia. Isso é contagiante. É pior que zika. Zika não pega, só no mosquito. Né? Pior que dengue. Falta de fé pega, irmão. E não é transmitido por mosquito. É transmitido por gente dentro da igreja, do teu lado, às vezes. Falta de fé sendo transmitida para você. E é o que aconteceu aqui. Versículo 1 do capítulo 14. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todo mundo chorou. Por quê? Porque todo mundo ouviu os 10. Os 10 de olhos ruins. Os 10 entrevados. Contaminou todo mundo chorou. Versículo 2. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, para que nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Essa é aquela ladainha que eu não aguento, irmãos. Aquela coisa daquele desenho animado quando eu era pequenininho. Ó vida, ó azar. Ó vida, ó azar. E agora? Estou aqui no deserto, vou morrer. Minhas mulheres, meus filhos, vai tudo morrer. Perdi tudo. Ó, meu Deus. Que destino cruel. Oh. Ai, meu Deus. Eu não tenho paciência. Você tem paciência para isso? Eu não tenho paciência. Eu gosto de usar aquela minha terapia do soco no estômago. Já viu? Pum! Assim, de baixo para cima, que perde o ar. E a pessoa, de repente, apruma na vida. Né? De repente está precisando dessa terapia. Porque isso irrita. E o povo todo chorando. Eu fico imaginando Deus olhando para isso, irmãos. Deus olhando para isso, para essa atitude, para essa reação. Pessoas que Ele salvou, que Ele tirou do Egito, que Ele fez milagres na vida delas, agora lá chorando, de barriga cheia. Irmãos, isso irrita demais, porque isso pega. Foi um contaminando o outro, os 10 contaminaram a multidão e foi um passando para o outro, e um achando que o pior ia acontecer, e cada um passando essa história para o outro, e isso não parava. E aí o resultado... Versículo 4, diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Agora engrossou o caldo. E agora virou rebeldia mesmo. Ó. Moisés, que Moisés nada, que Deus coisa nenhuma. Vamos levantar alguém aqui que leve a gente de volta para o Egito. Eu quero ser escravo. Ser escravo é tão bom. Olha, os egípcios batiam um pouco. As chicotadas eram só pela manhã.
Mas, em compensação, na hora do almoço tinha uma comidinha gostosa, tudo no céu. Tinha Bolsa Família, tinha Bolsa Miséria, tinha auxílio isso, auxílio aquilo. Era tão bom no Egito, era tão gostoso lá. Não é isso, irmãos? Foi isso que eles estavam dizendo. Quero voltar para o Egito. Versículo 5. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que expiraram a terra, rasgaram as suas vestes. Eles ficaram desesperados olhando aquilo. Que isso, gente? O que aconteceu? Que coisa terrível é essa? Rasgaram as vestes, ajoelharam. Senhor, o que é isso que está acontecendo? Essa atitude, irmãos, essa atitude tem se repetido na vida de muitos de nós que estamos na igreja. Entra ano, sai ano, só desejamos coisas boas, mas não mudamos a visão, não mudamos a determinação, não mudamos a atitude e queremos simplesmente que as coisas sejam diferentes. Não serão. Continuaremos a viver nessa rebeldia contra Deus, nessa falta de fé que nos torna opositores a Deus, nessa maneira mesquinha de vivermos a nossa vida e querermos ainda com isso sermos abençoados. Irmãos, só quem vai vencer, só quem vai conquistar, só quem vai chegar ao final, Josué e Calebe. Você conhece a história? Depois disso aí que aconteceu, Deus deu uma determinação. Nenhum desta geração vai entrar na terra. Só Josué e Calebe. E eles, coitados, ainda sofreram por causa dos outros, que ficaram 40 anos no Egito, só entraram lá já velhinhos. Mas essa geração não entra. Então, quem é que vai vencer, irmãos? Você que quer vencer esse ano, você tem que ser Josué e Calebe. De que lado você quer estar? Com a maioria ou com a minoria? Lembra dos muitos chamados e poucos escolhidos? De que lado nós queremos estar, irmãos? Nos 10 ou nos 2? Só Josué e Calebe. Por quê? Aí a Bíblia mostra. Versículo 13, capítulo 13, versículo 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Esse certamente é a definição bíblica de fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Certamente, disse Calebe. E ele grita também para os outros, mas foi fraca a sua voz diante dos outros 10. Ele disse: vamos! Nós vamos vencer, certamente, eu não tenho dúvida. Ele não diz assim: eu acho que vai dar. Vamos lá, eu acho que é capaz de Deus ajudar. Não, ele disse: certamente nós vamos vencer. Então, quem vai vencer, irmãos? Quem tem fé, acima das circunstâncias. O problema é que a fé da maioria de nós, ela se manifesta quando está tudo bem, quando está tudo caminhando bem. Quando alguma coisa dá errada, aquele cara de fé é o primeiro a bater em retirada. Entende isso? Calebe deu essa declaração quando estava tudo ruim. Primeiro, tinha um monte de gente falando mal do lado dele. E segundo, ele viu aquela terra, ele viu aqueles gigantes, ele viu aquelas cidades fortificadas, ele viu a quantidade de gente. Mas ele disse: certamente nós vamos vencer. Você tem a certeza da sua vitória? Esse ano de 2016. Tem que ter certeza. Não é uma possibilidade. Eu tenho certeza e eu vou lutar para isso. Eu não vou esperar auxílio, benefício, ajuda. Eu vou fazer, porque Deus está comigo. Não é porque eu sou bom, mas é porque Deus está me movendo a fazer. Entende? Essa é a fé que realmente vai produzir o vencedor. Capítulo 14, versículo 7, diz: falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Eles voltaram a falar ao povo, mesmo depois daquela choradeira toda, eles voltam a insistir: a terra é muito boa, vocês têm que ver isso, a terra é maravilhosa. Mas a mente dos outros estava muito contaminada. Mas o que isso me mostra? Que eles tinham essa visão
no coração deles. A visão de que é boa a bênção de Deus. A visão de que são boas as promessas de Deus. Você tem essa visão? Às vezes eu acho, irmãos, que alguns na igreja desconfiam de Deus. A gente diz, não, Deus é bom, mas não sei bem. Às vezes eu penso que alguns irmãos têm uma certa desconfiança em Deus. Confiam, mas não confiam muito. Sabe como é que é? Deus é bom, irmãos. Então eu só posso esperar coisas boas dele. Mas nem sempre as coisas boas são as que eu quero. Isso também é um problema. O que eu penso que é bom, normalmente, às vezes, não é bom para mim. Mas de Deus, eu sei que virá coisa boa. As promessas de Deus são boas. E Josué e Caleb enfatizam isso. A terra é boa, gente. A bênção é boa, a promessa é boa. Mas eu tenho que ter uma atitude. A atitude é que está ruim. Não tem nenhum defeito em Deus, não tem defeito em mim. Na minha atitude, na minha maneira de ver, na minha maneira de enxergar, na minha maneira de agir, nas escolhas que eu faço. O problema não está em Deus, Deus tem coisas boas. Mas sou eu que tenho manias ruins, que tem arruinado a minha vida, que tem impedido o meu sucesso, que tem feito, às vezes, eu amargar algum fracasso. Mesmo tendo planos de Deus para mim, eu amargo fracassos, os planos não se cumprem, porque eu não agi como deveria ter agido. Veja mais, versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos trará, terra que mana leite e mel. Veja, irmão, se o Senhor se agradar de nós, o que agrada a Deus para mim? Fala. Fé. Ah, já sei. Se eu der aqui um cheque grande, Deus vai fazer a bênção vir para mim. Não, irmãos, o que agrada a Deus é fé. Deus não se compra com sacrifício, com dinheiro, não tem nada de semente, isso é balela. Dízimo e oferta é devolução a Deus, em sinal de gratidão e fidelidade. Não tem troca, não tem condição, faz o que eu faço, não tem negociata. Negociata, você vai lá para a Petrobras, vai para as empreiteiras, lá você negocia. Com Deus não tem corrupção, não tem favor trocado. Ó, eu te dou, o senhor me dá, pá, porque... Não funciona. O que agrada a Deus é fé. E fé se mostra em atitudes, em visão. Fé se mostra em reação diante da vida e diante até das coisas ruins. E versículo 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco. Não os temais. Pela segunda vez ele repete. Não tenha medo. Por quê? Porque Deus é comigo, é contigo. Então, queridos, quem vai ganhar, sabe quem vai ganhar em 2016? Quem não tem medo. Quem não fica amedrontado diante da vida. Preguei isso aqui na noite de Ano Novo. Quem não tem medo é quem vai vencer. Quem não fica acovardado é que vai enfrentar, porque sabe que Deus está contigo. É o que diz aqui Josué e Caleb de uma forma tão tranquila, tão clara. Nós é que vamos devorar eles, não são eles que vão nos devorar. Então não temam, o amparo se retirou deles, o Senhor é conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é grande demais? Qual é o problema que é duro, grande demais? Qual o impedimento que é maior do que o meu Deus? Qual o gigante que é mais alto do que ele? Mas isso é bonito no discurso, que a gente vê na prática, irmãos. Na prática. E Josué e Caleb estavam prontos para praticar. Não estavam só discursando. Estavam prontos para ir vencer. Só não foram por causa daquela maioria esmagadora que acabou levando todo mundo para o buraco. E aí eu quero deixar uma última palavra contigo, no capítulo 14, no versículo 10 e 11. Porque aqui a coisa engrossa para o lado de Deus, irmãos. Versículo 10 e 11 do capítulo 14 diz, apesar disso, ou seja, apesar do que ele falou, desse incentivo todo, não tema e tal, toda a congregação disse que os apedrejassem. Vê como é que fé dá raiva nos outros?
O que Josué e Caleb fizeram? Me diz. Qual foi o crime que essas criaturas cometeram? Acreditaram em Deus, confiaram em Deus e falaram da sua fé. Disseram, Deus vai fazer a gente vencer, nós é que vamos devorar. Ah, é? Pedra neles, apedrejem eles. Porém, a glória do Senhor apareceu, porque Deus agora é comigo. Espera aí, agora não. Até pedra vão tacar nos únicos que creem em mim aqui? Não, os que creem em mim eu protejo, eu guardo, né? E aí a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés, agora Deus falou só com Moisés, até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Até quando é a pergunta de Deus. E aí, queridos, esse me leva a uma última reflexão. Toda mensagem que você ouviu até agora não é apenas para você ser abençoado no ano de 2016. Não é uma receita para você, então vou fazer isso aqui que vai dar certo a minha vida e tal. Isso não é uma questão de escolha para você ter ou não ter a bênção. Senão seria assim, bom, se eu obedecer à pregação, todos os meus sonhos de 2016 vão se realizar. Se eu não obedecer, nenhum deles vai se realizar, mas também não perco nada com isso, fico do jeito que está. Nananina, não. O que a Bíblia está dizendo aqui é que para aqueles que escolheram outro comportamento, não foi só uma questão de não ser abençoado, foram amaldiçoados. Você entendeu? Ou junta ou espalha, ou é por ou é contra. Não é só não ser abençoado, é a terminar por ser amaldiçoado. Então não é só uma questão de ter fé ou não ter fé. É ser de fé ou não ser de fé. Porque para os outros o que fica é a maldição. Versículo 11. Até quando me provocará a ira e não crerá em mim, mesmo com todos os milagres e sinais que eu fiz no meio deles? Deus quer abençoar, irmãos, mas a nossa atitude tem que ser diferente. Você quer ser abençoado por Deus esse ano? A atitude tem que mudar. A visão tem que mudar. A forma de agir, de pensar, todas as áreas têm que mudar. Isso não é uma questão de bênção, isso é uma questão de vida cristã. Ou você vive como cristão ou para de dizer que é crente, tá bom? Ou você vive como quem tem fé ou para de dizer que é cristão para não manchar mais ainda a igreja. É uma questão de ser ou não ser, e não de ter ou não ter, entende? Mas é de ser ou não ser. E Deus deixou isso claro para todos eles. Vamos orar? Queria orar com você antes de tomarmos a ceia essa noite. Eu queria, nesse momento de oração, estamos aí iniciando um novo ano. Se Deus falou com você essa noite, que você precisa mudar alguma atitude, alguma coisa, ninguém precisa saber o que, mas você e Deus sabem. Vem aqui orar comigo, eu queria fazer uma oração por você. Você crê que tem que mudar alguma coisa? Tem que mudar. Eu tenho que mudar a minha atitude nisso, naquilo, eu preciso mudar, porque eu vi a palavra de Deus, Deus falou comigo, o Espírito Santo me revelou, e eu quero mudar, porque eu quero mudança na minha vida. Se eu quero mudança, a mudança começa em mim. A mudança começa na minha atitude, na minha postura. Fala com Deus agora, junto comigo. Faz a tua oração ao Senhor. Eu sei que Deus está aqui essa noite conosco, irmãos, recebendo a nossa oração, olhando para a intenção do coração de cada um de nós. Se você quer mudança, você precisa mudar. Comece em você agora, comece em mim, comece em cada um. Qualquer atitude que o Espírito Santo nos revelar essa noite, mude. Mude, porque é ela que está impedindo a tua vitória. É ela que está impedindo você de chegar na terra prometida. Às vezes você passa tão pertinho dela, mas não alcança, não realiza. Pai, eu quero orar pelos meus irmãos, Senhor. Eu quero pedir, meu Deus, que o Espírito Santo, que revelou a cada um deles agora, o que eles precisam mudar, o que eles precisam consertar, quem sabe, na vida, atitude, olhar, visão, fé, reação diante das coisas, diante da vida. Pai, o Senhor tocou nos meus irmãos. O Senhor tocou, o Senhor mostrou para eles, o Espírito Santo revelou. E que debaixo dessa revelação
eles sejam estimulados agora pelo Senhor a uma mudança, a uma transformação de atitude que só eles podem fazer. Ninguém pode fazer por nós aquilo que nós temos que fazer. Ninguém pode fazer por nós aquilo que cabe a nós realizar. Por isso, ajuda, meus irmãos, eu te peço, ó Deus, com essa presença maravilhosa do Espírito Santo, que convenceu, e agora que Ele ajude, que Ele auxilie nessa mudança, nessa atitude que precisa mudar, para que esse ano seja um ano de bênção, Pai. Para que esse ano seja um ano de conquista, que a terra seja conquistada por cada um deles, que a bênção, que a promessa, que aquilo que o Senhor prometeu se cumpra na vida de cada um, através dessa mudança de vida e de atitude. Abençoa, meus irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode abraçar alguém perto de você? Abençoa esse irmão que veio contigo à frente. Fala para ele, a gente vai mudar esse ano. A gente vai mudar, em nome de Jesus.